Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e olha, eu não tenho comentado muito sobre jogos aqui do Brasileirão. Eu acho que eu deveria fazer mais sobre isso, né? Mas esse jogo merece um destaque, né? Mirassol 3, Santos 0. Não esperava um resultado desse, mas uma das surpresas positivas desse Brasileirão, com certeza, é o Mirassol do Guanais, né? Que esse técnico tá me surpreendendo, né? Tipo, um técnico que vejo alguns trabalhos em divisões inferiores, tinha trabalhado no Atlético Goianiense antes, assume o Mirassol, acho que no Brasileirão mesmo, e olha, tipo assim, 4 vitórias já sobre o comando dele, 5 empates, uma derrota, e mais uma vez o time jogando muito bem, marcando bem, e passou por cima de um Santos que eu tava elogiando, né? Só foi eu elogiar o Santos, e vai lá e toma um 3-0 do Mirassol. Mas é uma demonstração, né? Tipo, principalmente aqui no futebol brasileiro, o quanto que o trabalho tático pode fazer de diferença, né? O quanto que pode elevar o nível da equipe. Porque assim, o Cruzeiro no ano passado foi um mero coadjuvante e assim, teve momentos do campeonato que até ameaçou brigar contra o rebaixamento, porque o trabalho tático não era legal. Aí conseguiram mudar, né? Tipo assim, mudaram de técnico nessa temporada, tentaram insistir no Diniz, que eu acho que foi o erro, né? Mas assim, o Diniz sai, né? E entra ali o Leonardo Jardim, deixa de ser um time que estava completamente perdido para se tornar o time mais bem treinado do futebol brasileiro no momento. É o Cruzeiro. Eu não acho que exista um time jogando futebol melhor do que o Cruzeiro no momento. É dinâmico, é bem organizado e vem maximizando resultados a torto direito, né? E assim, a diferença é que a gente viu, um time que estava lá atrás não fez movimentações assim, tipo, de tirar o fôlego nessa janela em termos de impacto imediato. Não, o Gabigol não tá fazendo, assim, absolutamente nada de grande impacto. É o Caio Jorge, gente. É o Caio Jorge que já estava na equipe. Então, assim, aproveitando as peças que já estavam na equipe, esse time foi muito potencializado. E, assim, o Cruzeiro tem um horizonte interessante se manter o Leonardo Jardim, com o Alexandre Matos indo para o Santos, né? Assim, se fizer uma gestão profissional de verdade, né, com gente competente, é um clube que tem o técnico certo para potencializar e fazer do Cruzeiro de novo uma das grandes forças do Campeonato Brasileiro, que já não é há muito tempo, né? Talvez 10 anos desde que o Cruzeiro, tudo é que, assim, nesse período de 10 anos ganharam até a Copa do Brasil 2 vezes. Mas a verdade é que, assim, o trabalho tático faz a diferença do Cruzeiro estar lá embaixo para hoje estar brigando na liderança. Foi o que fez a diferença do Botafogo com o Luiz Castro, que está liderando o Brasileirão, sobrando, para depois ter um segundo turno de time rebaixado. No Brasil, trabalho tático de alta qualidade muda patamar de equipe. E o Guanames ele faz isso. A gente viu o Mirassol jogar bem contra o Palmeiras e a gente não pode se surpreender desse time chegar aí contra o Santos e fazer isso, porque o time é bem treinado, o time é organizado. Pelo menos esse momento do campeonato é um time que joga um ótimo futebol, é um time que comprou a ideia do técnico e tá fazendo tudo muito certinho, se defende bem, é um time de timing também, né, assim. Eu acho que assim, os times como o Mirassol, os times mais fracos, né, eles têm que saber o momento certo de ir para cima e de se defender. Porque assim, se você faz um no time errado, aí o negócio tende a ficar não muito efetivo, entende? Se for muito agressivo num time que tem recursos muito limitados, né? Você vai ficar muito exposto, vai tomar muito gol. É o que, por exemplo, o Leeds do Bielsa no finalzinho da passagem dele estava sofrendo, né? Mas se você for muito defensivo, né? E não sai para ataque quase de jeito nenhum, né? Tipo, o empate não te leva longe e é aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a defesa rompe, ela não vai aguentar o tempo todo. Então, tem que ter equilíbrio na medida certa. Tem times que vão ter que ser mais defesa do que ataque, times que vão ser mais ataque do que defesa. Todo time tem que achar o ponto de equilíbrio. Alguns times são tão bons que sustentam mais um lado assim do ataque do que outros conseguem. Mas a questão é, no Brasil, todo time tem que ter equilíbrio de certa maneira. O próprio Flamengo mostrou contra o Santos, né? Que precisa de equilíbrio também. E não tá exceção dessa regra no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu vejo o Mirassol hoje é um time que parece ter encontrado o timing certo de se defender, atacar, olha bem o adversário, aproveita os espaços e consegue ser letal quando tem oportunidade. É realmente fantástico. E do outro lado, o Santos, que assim, estava jogando bem nas últimas rodadas e tudo isso, mas hoje enfrentou um adversário muito preparado e não teve nada ali, taticamente falando, que serviu para tentar ajustar o time de maneira correta, neutralizar, como até aconteceu melhor nas últimas partidas, né? Acho que o Santos também, todas as últimas 4 partidas no Brasileirão, entrou jogando bem, entrou conseguindo incomodar o adversário. Não conseguiu hoje, né? Desde o primeiro minuto já deu para ver que esse jogo com o Mirassol não seria tranquilo, que o Mirassol estava suportando bem a pressão defensiva. E assim, né?
é um time que não pode esperar o Neymar resolver tudo, né? Hoje não foi o caso, né? O Neymar é um jogador tecnicamente extraordinário, mas fisicamente ele tá longe do auge, né? Então, assim, eu não vejo o Neymar como um cara que vai garantir vitórias ao Santos o tempo todo. E tem uma coisa que eu acho que é ruim do Neymar e hoje, assim, fica muito nítido, né? Ele cai em provocação muito fácil e ele deixa isso entrar na cabeça a ponto de afetar o desempenho dele nas partidas, né? A gente já viu isso na seleção e a gente vê isso agora ali, né? Tipo, eu acho que a pior coisa que ele poderia ter feito na provocação do Mirassol foi falar assim, ó, apontar, falar, seu time é pequeno e tudo isso, e depois levar mais um gol. Porque assim, do que adianta você falar que o time é pequeno, muda o resultado da partida, muda o ambiente do Santos. Assim, eu acho que o torcedor do Santos não quer isso, né? Quer resposta dentro de campo. O jogador tem que saber aguentar a provocação, até porque isso faz parte. Todo jogador sofre provocação. Messi, Cristiano Ronaldo, todos. Todos os jogadores, ninguém é exceção dessa regra. Então, pra mim, assim, o Neymar não pode, aos 33 anos, barbudo já na altura da carreira, entende? Ainda te levar pro lado tão pessoal esse tipo de provocação. Eu acho que, assim, não ajuda ele nem o Santos. Então, vamos ver agora o que aguarda o campeonato pra frente. Mas o campeonato do Mirassol, pra mim, um dos grandes destaques desse Brasileirão. O Cruzeiro também, fenomenal. Mas, assim, o Mirassol, sétimo lugar do Brasileirão até agora, fantástico. Nesse momento está até adicionando uma pré-Libertadores. Acho difícil sustentar lá em cima, mas é aquele negócio, né? Nunca subestime o impacto de um trabalho muito bem feito, né? E é legal ver o Mirassol chegando na primeira divisão e competindo, não sendo aqueles times como a gente está vendo na Premier League, que só chega e vira saco de pancada. Muita gente achou que seria o café com leite desse Brasileirão. Esses jogos, essa organização que o time vem mostrando, é a demonstração que não vai ser assim, que o time vai se mostrar muito competitivo e forte e que parece estar preparado para muita coisa e para muitos oponentes, não importa até a força do seu elenco, como foi o caso do Palmeiras. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.